Seguinte, eu quero que você pense no Bitcoin a partir de hoje como uma ferramenta de poder, tá? Ao longo da história da humanidade, nós tivemos várias ferramentas que adicionaram poder para os seres humanos, tá? Como assim? Por exemplo, tá? O ser humano, a partir de determinado ponto da civilização, ele descobriu o fogo, tá? Antes disso até, o ser humano descobriu as ferramentas, né? Manusear ferramentas. Ele descobriu, por algum motivo, certo? Que se você batesse numa rocha de determinada maneira, ela ficava mais afiada. E essa rocha mais afiada, ela servia para cortar coisas e matar animais mais fácil, né? Então você conseguia caçar animais mais facilmente se você tivesse essas ferramentas específicas, tá? E aí, seres humanos são tribalistas, né? São seres que são sociais, mas são tribalistas, ok? Eles defendem os da tribo e atacam os que não são da tribo. É assim que funciona a natureza humana. Seres humanos que tinham as melhores ferramentas acabavam ganhando de outras tribos que não tinham ferramentas ou que tinham ferramentas piores. Aí nós descobrimos o fogo. A parte da civilização humana que conseguia dominar o fogo sobreviveu. E a parte que não conseguiu dominar o fogo acabou falecendo, né? Aí nós avançamos um pouco mais no tempo, agricultura, mesma coisa. A parte da civilização humana que conseguiu manipular as terras, o gado, né, a pecuária, a agricultura, sobreviveu e aumentou sua produtividade. E a parte que não conseguiu fazer isso acabou sendo sumindo com o tempo, né? Aí nós temos também a internet, nós temos também poder bruto, na verdade, né? Bombas, armas, né? Munição, guerras, enfim. O ponto é, em vários aspectos, né? Ao longo da evolução da humanidade, nós chegamos num ponto específico que é: se você tem determinado tipo de ferramenta e consegue manusear esse tipo de ferramenta, você tem vantagens competitivas em relação a outras pessoas que não têm esse tipo de ferramenta e que não enxergam os benefícios de manipular essa ferramenta com maestria. Por exemplo, um guerreiro, tá? Um guerreiro full armor, ou seja, um guerreiro medieval, ele tem a capacidade de deitar na porrada uns 7, 8 aldeões, sei lá, burros, mesmo que eles estejam armados aí com, sei lá, pedaços de pau. Porque um guerreiro consegue, tem espada, né? Ele consegue se defender com a armadura de aldeões, né? E aí ele consegue deitar 7, 8 aldeões na porrada. Então um guerreiro consegue macetar uma cacetada de gente de maneira muito simples, porque ele tem espada, ele tem escudo, ele tem machado, ele tem um monte de coisa, entendeu? Que são coisas caras, né? Só que aqui tá. Você chega então depois com um arco e flecha. O arco e flecha, ele é uma ferramenta que destrói guerreiros. E é muito mais fácil de fazer, tem um custo muito menor. E você consegue destruir guerreiros. Então, aquele custo absurdo para você fazer um guerreiro, para você fazer um guerreiro medieval, um cavaleiro, né? O custo de você fazer o armor dele, né? A arma dele, etc. O escudo. Ele foi basicamente destruído pelo custo muito menor de você fazer um arqueiro. E esse arqueiro destruiu o guerreiro de longe. Ou seja, não há nem capacidade de contra-resposta a esse ataque, entendeu? Só que daí você surge também com uma resposta ao arqueiro, que é, por exemplo, armas de cerco, né? Catapultas, balestra, enfim, armas que você consegue atacar de muito mais longe, ou simplesmente, né? A melhor arma contra o arqueiro é a pólvora, né? Aí depois da criação da pólvora, meio que ficou igualitário, né? Aí você agora tem, basicamente, a criação da bomba atômica, por exemplo. Quem tinha a bomba atômica tinha um poder absurdo de destruição em massa sobre quem não tinha. E você, até hoje, tem que obedecer certas decisões de certos países, porque alguns países não têm bomba atômica e outros países têm bomba atômica. Entendeu?
Mas tem um ponto aí, né? Bitcoin. Qual que é a parte da ferramenta do Bitcoin que transforma ele numa arma de guerra ou numa arma de defesa? Na verdade, é uma defesa de guerra, é uma ferramenta de defesa, só que é a nível militar, né? Ela é uma ferramenta de defesa bélica. O Bitcoin é uma arma de guerra, sim. Só que não é uma arma de guerra física, que você se defende fisicamente, tá? E por isso você não usa ele para atacar pessoas. Você usa ele para se defender de pessoas, de agressores. Uma arma, né, você usa para atirar em pessoas e se defender do processo, né? Você ativamente se defende da pessoa que está tentando te atacar e você neutraliza ela. O Bitcoin não. O Bitcoin é uma ferramenta passiva. Ou seja, você cria um escudo impenetrável, tá? Você cria uma forma de defesa impenetrável contra a sua energia monetária. E aí, por causa disso, políticos, bandidos e etc. não conseguem te espoliar, não conseguem te roubar. E aí você consegue viver nesse ambiente chamado ciberespaço, né? De maneira indefinida, pelo tempo que você quiser, né? E ninguém consegue te tocar lá. É como se você digitalizasse o seu trabalho. Você trabalha, certo? A sua riqueza, você gera riqueza fazendo coisas. Só que com o Bitcoin você digitaliza isso. Você descentraliza os seus direitos de propriedade ao redor do mundo inteiro. E aí, para alguém conseguir tomar esses direitos de propriedade de você, essa pessoa teria que destruir o mundo inteiro. O que é extremamente difícil, entendeu? Então, é isso que as pessoas não entendem quando alguém fala para elas estudarem Bitcoin, tá? E quando alguém fala que Bitcoin é diferente de outras criptomoedas, por exemplo. Você tem um protocolo de regras que é descentralizado, que é consensual e que, por ser essas coisas, foi criado uma rede, uma network, uma rede descentralizada que é utilizada como ferramenta de guerra. O Bitcoin é uma ferramenta de poder. Ele é uma ferramenta de poder que, caso você utilize, você tem uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes ou aos seus opositores ou aos seus... enfim, qualquer coisa que qualquer pessoa, entidade que queira se opor a você ou te atacar de alguma forma, ela será punida se ela tentar te atacar e se você tiver Bitcoin. Por isso que os animais que são traduzidos para o Bitcoin, né, que estão no imaginário do pessoal do Bitcoin, é geralmente o Honey Badger, é geralmente o porco-espinho, né, no caso, é geralmente o ouriço, né? São animais que não possuem ataque. Eles não atacam de maneira ativa, eles não são predadores, eles não são caçadores. Eles são o escudo, eles são a defesa, eles são a barreira, entendeu? Eles usam uma defesa passiva, tá? Não é uma defesa ativa. Defesa ativa seria uma arma, entendeu? Defesa ativa seria um spray de pimenta, seria uma arma, seria uma granada, sei lá. Defesa passiva é você ter uma forma impossível de espoliar de energia monetária. E aí, olha só que interessante isso, né? Como é que funciona hoje o sistema monetário? Basicamente, todas as pessoas não têm dinheiro, elas não têm propriedade sobre o dinheiro delas. Quem tem a propriedade é o banco. E essas pessoas, elas trabalham, recebem esse dinheiro vai para o banco, e o banco permite com que elas usem o dinheiro delas. Então, se a gente respeitar o conceito das palavras até hoje, a escravidão nunca acabou em nenhum lugar do mundo. Porque a forma como funciona hoje é justamente você ser obrigado a pedir permissão para usar o seu próprio dinheiro, que você trabalhou para conseguir. Inclusive, esse dinheiro está dentro de um sistema onde, basicamente, qualquer político, em qualquer lugar, qualquer juiz, qualquer desembargador, pode decidir congelar as suas contas do banco, congelar todo o seu patrimônio, todas as suas fontes de renda, se ele quiser.
Isso demonstra claramente que o sistema onde você está inserido, onde você está ganhando dinheiro e sobrevivendo, etc., ele não é um sistema feito para você. Ele é um sistema onde você é o gado, você é o escravo, você é a bateria a ser utilizada, a ser gasta, né? Você é a fonte de energia a ser espoliada. E os seus senhores, né? Os políticos e banqueiros e amigos do rei, né? Empresas amigas do rei, elas basicamente te espoliam, te roubam, te escravizam. Então, na prática, as pessoas que realmente produzem nesse país são escravas das pessoas que não produzem. E não só nesse país, mas no mundo inteiro, né? Então, criou-se uma defesa para isso. E essa é a importância do Bitcoin. É o fato de você, agora, ser soberano sobre o seu dinheiro. E aí, por causa disso, você não financia mais esse sistema que te escraviza. Não de maneira ativa, mas de maneira passiva. Você passivamente cria uma barreira impenetrável e a partir desse momento, conforme você produz riqueza e joga o seu dinheiro do sistema fiduciário para o sistema Bitcoin, você está deixando essa energia monetária que está no sistema Bitcoin impenetrável, segura, entendeu? Você está mudando de sistema. É uma mudança de sistema. Então essa é a importância do Bitcoin. Ele é uma ferramenta de poder. E quem adota essa ferramenta primeiro, quem entende essa ferramenta primeiro, quem descobre como funciona, tem poder, tem barganha em cima das pessoas que não descobriram isso. Imagina o seguinte, você está num país que é uma ditadura, ou você está num país que está colapsando, que você agora tá perdendo, que as pessoas estão perdendo passaporte, a inflação está absurda, você não pode mais pegar avião sem declarar para onde você está indo, enfim, né? Controle de saída e etc. Nesse caso, imagina que você tem que fugir do país. Como você vai conseguir fugir do país sem ter Bitcoin? Você vai fugir pelo sistema fiduciário? Os caras conseguem cancelar todos os contratos legais, inclusive, no sistema fiduciário. E aí você tem todas as suas contas congeladas e você não consegue tirar nada de riqueza do país. Com o Bitcoin isso fica impossível de acontecer, porque a partir do momento que você compra o Satoshi, né, o Bitcoin, a menor parte é o Satoshi, né, você agora está dentro de um sistema que não permite ser censurado e que não permite ser espoliado, confiscado, roubado, manipulado, etc. E aí, por exemplo, na prática, você sai do aeroporto, ninguém ali sabe que você tem Bitcoin, e se souberem, não tem como eles fazerem nada sobre isso. Não tem. Ah, mas eles podem te prender. Bom, se chegar nesse momento, então significa que qualquer desculpa pode ser uma desculpa para você ser preso. Então aí já estamos numa ditadura, entendeu? Se chegar no momento em que os caras podem te prender por supor que você tem alguma coisa, então você já está numa ditadura. Acabou já. Entendeu? E mesmo assim eles não conseguem pegar nada. Tá me entendendo? Você tem muito mais margem de falar que você esqueceu, que você perdeu, que você sei lá, do que se, por exemplo, você tivesse ouro na sua mala, ou se você tivesse dinheiro, dólares na sua mala, né? Dinheiro em espécie. Pois é, qualquer outra alternativa a isso, você vai ser espoliado. Você vai ser roubado em qualquer lugar que você for. Com o Bitcoin isso não acontece porque é impossível de acontecer. Você não pode ser roubado se você não quiser ser roubado. Os caras podem te matar, eles podem te prender, mas você não vai mais ser roubado. Entendeu? E você tem que ser macho, basicamente, para não falar, né? Essa é que é a verdade. Você tem que ser forte para não falar. Mas esse é o ponto, né? Tem muito mais margem para isso do que... Na verdade, é o único sistema que te permite ter uma margem gigantesca, né? Os outros sistemas, as outras reservas de valor, as outras formas, as outras ferramentas não são eficientes. Elas, na verdade, nem existem. O Bitcoin é a primeira ferramenta que é acessível para o pobre para defesa de capital, defesa contra expoliação. É a primeira ferramenta. Não existia outra ferramenta que o pobre tem acesso, que o indivíduo comum tem acesso. Inclusive, os primeiros indivíduos a terem acesso a essa ferramenta foram as pessoas comuns, não foi as empresas gigantescas, não foi o governo, não foi o Estado. São as pessoas comuns existindo e trocando entre si. Pois é.
E se você pegar qualquer outra criptomoeda hoje, é o oposto. Ela começou com uma empresa, metade do recurso energético ali, metade do supply é minerado pela empresa. As regras são manipuláveis, os nodes são manipuláveis, é tudo menos o que a gente precisa. São todos golpes, scams, engenharias sociais, etc. As pessoas não entendem a importância do Bitcoin, o grau de importância dele, que provavelmente é mais importante do que a internet. Só que como está muito cedo ainda, e a maioria das pessoas não tem acesso à educação de qualidade e não entendem, por exemplo, o que é dinheiro, né? Quais as consequências de você ter um dinheiro corrompido na sociedade, elas não vão entender que era pra gente estar, tecnologicamente falando, em, sei lá, 2100. É sério, era pra gente estar, tecnologicamente falando, em 2100, 2200, 2300. Mas a gente está em 2025. Quanta riqueza foi destruída ao longo de 50, 60, 70 anos de moeda fiduciária? Quanta? Pois é. Infelizmente, é uma pena. Era pra gente ter, por exemplo, já fusão nuclear. Era pra gente estar colonizando Marte já. Lua. Era pra gente ter abundância energética. Mas não. Está tudo... ao longo das crises, né? Isso vai sendo destruído. Toda vez que acontece uma crise, que é sempre gerada pelo Estado, tá? Não existe capitalismo que gera crise. Não faz sentido isso. Tá? Porque se você tem regulação do mercado, né? Imposto, taxa, regulação, crédito fácil, artificial, etc., não é capitalismo, porque não é livre mercado. Entendeu? Então, se você... todas as crises são causadas pelo Estado. E toda vez que uma crise é causada, você destrói riqueza no processo. Você destrói a riqueza máxima da sociedade no processo. Tá? Aí a sociedade tem que se reerguer um pouco e tal, etc. E demora, né? Fora regulamentação, fora imposto, fora isso, fora aquilo. Imposto de renda, né? Que é uma coisa demoníaca. Que impede com que a sociedade avance, né? As pessoas produtivas são impossibilitadas, são proibidas de gerar mais riqueza. Entendeu? Com Bitcoin isso tudo cessa, né? Você retorna, como eu falei em outro vídeo, né? A realidade é isso aqui. É uma linha e a gente está descolando da realidade, só que não existe descolamento da realidade para sempre. Não existe isso. Então toda vez que a gente descola um pouquinho da realidade econômica das coisas, o que acontece é que a gente vai para baixo de novo depois, entendeu? Então a realidade é para ser isso aqui. Aí a gente vem pra cá, depois aí pra cá, aí pra cá. Enfim. É uma representação meio merda. Mas é isso, né? Por isso que é importante estudar Bitcoin. Porque se você não estudar, outra pessoa vai e sabe o que vai acontecer. Provavelmente você vai viver num sistema de escravos. Você vai ser o escravo. E essa pessoa vai ter a opção de escolher o sistema onde ela vai viver. Liberdade ou escravidão. Paraíso fiscal ou inferno fiscal. País que recompensa bandido, estelionatário, vagabundo, ou país que recompensa pessoas honestas, trabalhadoras que geram riqueza. Pois é. Manual Bitcoin aqui embaixo para você adquirir e aprender tudo sobre Bitcoin. Se você não sabe, se você é iniciante, tá? Aprenda Bitcoin aqui embaixo, tá? Manual Bitcoin é assim, é completinho para você, tá? E se você quiser comprar Bitcoin P2P, SparkToSpark aqui embaixo. Use meu cupom, tá? Altieri, para você ter 20% de desconto nas taxas. É isso. Estude Bitcoin ou se arrependa amargamente aí. Tchau.